difícil, porque é um tema muito pessoal. Eu usei algumas referências, mas eu quero falar um pouquinho da minha experiência como relator do CEP aí há alguns anos, não sei há quantos anos que eu sou relator do CEP. Mas eu espero que eu consiga passar para vocês o conceito que eu acho que é o mais importante, que é o que causa a pendência na análise ética. Não é uma coisa técnica, mas nós vamos aí em frente. Bom, então vamos começar aqui. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse que não tem nada a ver com ética ou comitê de ética ou integridade, mas que eu estou colocando aqui, inclusive participação de empresas e pagamentos de bolsas. Eu queria gastar 3 minutos, eu espero que vocês consigam ouvir esse vídeo que vai começar aqui agora. Vamos ver se vai. So as I told you, I was badly burned, and when I came back to the hospital maybe 4 or 5 years after I was released, the head of the burn department finds me and he said, "Dan, I have a new fantastic treatment for you. Come with me." I go with him and he explains to me that when I shave, I have little black dots on the left side of my face, stubble. The right side of my face is burned, there's no hair, there's no stubble. And he can fix this asymmetry. How? He is going to tattoo the right side of my face until it would fit the left side of my face. And he says, go home, shave, come back tomorrow, by noon you'll be symmetrical. So I drive home and I think to myself, what kind of shave should I aim for? What would give me the most hours of symmetry? The early morning shave, the afternoon shadow, what's the right shave? Anyway, I shave, I get to his office, and I said, I'm not so sure I want this. I'm not so sure it's for me. And then he looks at me and says, Dan, what's wrong with you? Do you enjoy looking non-symmetrical? Do you get some deprived pleasure from looking different? Anyway, I left and I went to his deputy and I said, what's going on? Like, where's this guilt trip coming from? He says, well, we've done it on 2 patients already and we need a 3rd for an academic paper. And I'm kind of an ideal client, right? Half the face burned, half not, would come out really good in this paper. Now, here's the thing. It's really easy to think about this physician as being evil. But this guy was an amazing physician. I really loved him. I owe him a lot. But nevertheless, at that moment, he had a conflict of interest. On the computer screen, you will see a square. It will be divided into 2. There'll be a right half and a left half. We're going to flash some dots in this square just for half a second. Your task, if you were a participant in the experiment, is just to tell me which side of the line has more dots. And it's usually pretty obvious which side. There's like a lot here and not very many here. Now there's one more thing. We're not going to pay you the same amount for the right and for the left. But regardless of the amount, your task is to basically be as accurate and truthful as possible. Ready? Go. The dot task is a basic experiment in conflicts of interest. Very, very few people start by lying egregiously. But if the dots are kind of similar, just slightly more to the left, they would say right. Almost any moral conflict you can think of as there's a line and you have to decide whether you're going to cross it or not. You kind of want to go to the other side and you kind of know what the right side is. Maybe I'll go to the other side sometimes. Ele está falando que o conflito sempre existe, tem vários estudos psicológicos mostrando que o conflito existe. Eu acho que esse é um dos pontos para a gente sempre considerar nas questões éticas sobre a pesquisa. Eu vou passar algumas referências para vocês que às vezes são tão óbvias, mas a gente não pensa. O site do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp é um site extremamente útil. Tem todos os modelos que precisar, tem todos os
vídeos ensinando como fazer, ele tem os passo a passo. É um site que tem muita informação. Então, muitas das vezes, as dúvidas que a gente está, se procurar no site, você vai achar. Então, lembra disso, né? cep.unifesp.br, tá? Segunda referência que eu acho que é fundamental para todo pesquisador ter, porque todo paciente tem, ou todo participante tem, é as orientações, a cartilha de direitos dos participantes em pesquisa. Eu diria para vocês que provavelmente hoje, ao contrário do que era, semanalmente algum participante de pesquisa entra em contato com o CEP, falando, olha, aqui diz que eu tenho direito a isso, o pesquisador não fez isso. Então é importante que a gente leia para vocês entenderem o outro lado, saber como que o participante vê a participação dele em pesquisa. Todas essas referências, elas são disponíveis na internet, tá bom? É a cartilha dos direitos de participante em pesquisa. E a terceira referência que eu acho fundamental para ajudar os pesquisadores, também disponível na internet, é o Manual de Orientação, Pendências Frequentes em Protocolos de Pesquisa Clínica. Esse é um pouco amplo, mas ele é muito interessante e aborda de uma maneira bastante didática, apesar de um pouco longo, tá bom? Então, vamos começar. Eu acho que, assim, é importante nós nos despirmos dos nossos preconceitos, né? Primeiro, eu não posso falar de todos os comitês de éticas, eu só conheço o nosso comitê de ética. O nosso comitê de ética hoje tem cerca de 40, 45 relatores. Então, nós temos 40, 45 pessoas diferentes lá. É importante entender que os comitês de éticas são discussões, são locais para discussão humanísticas. Não existe preto e branco, né? É um cinza o tempo inteiro, então as discussões são muito ricas por isso. E, obviamente, cada pessoa carrega o seu passado nas suas decisões. Mas o comitê está cada vez melhor em discutir os assuntos em grupo e votar e decidir em grupo. Mas esses 45 relatores que estão no comitê de ética, eles estão lá por uma única razão, porque eles acreditam que isso é importante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o tempo que a gente gasta no comitê de ética não é pago, não é considerado para promoção na carreira acadêmica, e a gente não faz tantos amigos, muito pelo contrário. A reação, de uma maneira geral, em relação ao CEP, ela é muito semelhante à relação que a gente vê contra os juízes trabalhistas, que normalmente são execrados. E nós temos uma coisa muito em comum com os juízes trabalhistas, né? Os juízes trabalhistas, eles entram em campo para proteger a parte mais fraca, o empregado. E isso, é claro, na política deles. Assim como o Comitê de Ética em Pesquisa, ele existe para proteger a parte mais fraca, que é o participante de pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa não é um comitê para divulgar aspectos éticos de pesquisa, é um comitê para proteger o participante de pesquisa. Eu falo que o nome Comitê de Ética em Pesquisa é o pior nome que pode existir. Ele devia ser um Conselho de Assessoramento das Pesquisas que envolvem seres humanos. Porque o que menos se discute é ética. Se discute a justiça, muito mais do que ética. A ética é uma coisa um pouco mais ampla e normalmente não tem. Então, o que interessa ao CEP? A primeira pergunta: a pesquisa já foi iniciada? Se a pesquisa já foi iniciada, a conversa acabou aí. Porque nós temos uma resolução da Unifesp que o CEP não avalia a pesquisa que já foi iniciada. Bom, então se a pesquisa não foi iniciada, ótimo. Aí são essas as perguntas que cada relator se faz. O objetivo da pesquisa justifica a sua realização? Ou seja, não é ético, não é justo com um participante de pesquisa eu fazer uma pesquisa porque eu preciso de mais um paciente para fazer uma publicação. Ou seja, eu preciso ter um objetivo válido para a pesquisa. A segunda pergunta que os relatores vão fazer: o método da pesquisa pode permitir que o objetivo seja atingido? Ou seja, não adianta você me falar assim, o meu objetivo
é saber se o colírio tal evita a infecção e testar 10 pacientes. O Comitê de Ética não vai aprovar isso, porque esses 10 pacientes estão sendo submetidos a uma pesquisa científica que não tem nenhuma finalidade. Ele nunca vai ser obtido. Esse objetivo jamais vai ser atingido com essa metodologia. Aí depois tudo bem, a metodologia é válida, e a pergunta é, os objetivos justificam os riscos aos participantes? E a grande maioria das vezes os riscos são mínimos. Então, se o objetivo é justo, ou seja, ele tem uma história para existir e o método é adequado, o projeto vai ser aprovado. Obviamente que a gente tem que ter a garantia de que os participantes estão cientes dos riscos, direitos e opções alternativas. Isso é o termo de consentimento. Por isso que o termo de consentimento é um ponto sempre nevrálgico da pesquisa científica, porque o termo de consentimento é o contrato entre o pesquisador e o participante. E cabe ao CEP ter certeza que tudo o que o participante precisa saber está nesse termo de consentimento. Ou seja, não adianta responder na pendência, não, sim, eu vou, se o paciente precisar disso, eu vou fazer. Não, tem que escrever no termo de consentimento, porque esse é o contrato que vai valer, tá bom? E o que o CEP espera do pesquisador? Honestidade, respeito e transparência. Por que isso? Porque, assim, todo mundo que está lá é pesquisador. Né? A grande maioria das pessoas que estão no CEP tem um conhecimento bastante profundo de pesquisa, de metodologia científica, de estatística. Então, não é uma pessoa qualquer que está lendo. Então, é muito comum a gente perceber projetos que não são honestos. Né? Ou seja, o projeto já foi iniciado e o pesquisador tenta falsear que não é. Ou seja, isso é discutido normalmente com um certo desprezo. Então, assim, lembra disso. Quem está lá está trabalhando de graça e sabe o que está fazendo. Então, eu acho que isso é importante. É muito comum, e eu sou uma das pessoas que menos liga para isso, mas eu posso falar das coisas que eu vejo, né? O respeito, porque muitos relatores ficam afetados, ou ficam alterados, ou ficam influenciados por respostas desrespeitosas. Então, não perguntei por quê. Volto a dizer, somos todos adultos com o mesmo objetivo. E a transparência é não tentar esconder as coisas. Eu volto a dizer, os relatores são pessoas extremamente competentes. Para os mais jovens que ainda não fizeram o seu doutorado, eu garanto para você que o projeto que vai para o CEP, ele vai ser visto com mais atenção do que a sua tese de doutorado. Tá? Ele só não é público, mas um projeto que vai para o CEP, ele vai ser visto por 2 ou 3 pessoas profundamente. Então, se escrever qualquer coisa, ele não vai ser aprovado. Então, eu acho que é importante a gente ter isso. Então, quais são os principais pontos que eu vou abordar? Pendências documentais, o método científico, riscos e benefícios, análise estatística, TCLE e cronograma, tá bom? Porque são os principais pontos de pendência, tá? No meu entender. Então, pendências documentais é antes de chegar para os relatores. Então, o chefe da instituição, no nosso caso, o chefe do departamento, tem que assinar. Por quê? Porque é uma pesquisa feita na universidade. Alguém precisa ser responsável pela pesquisa. O pesquisador ele pode até ser responsável, mas legalmente, na Unifesp, quem é responsável é o chefe do departamento. Então, se o chefe do departamento não estiver de acordo, isso não tem como passar. Então, isso é a folha de rosto. Cadastro no CEP, que é aquela folha de cadastro que está lá no site do CEP, que é fácil. Aí eu preciso de uma autorização de aonde vai ser realizado. Uma coisa é a autorização acadêmica do chefe da instituição e a outra é assim, olha, vai ser feita no hospital A, B ou C. Para nós, mais especificamente, como muitas das pesquisas são feitas no Hospital São Paulo, o Hospital São Paulo tem um setor para isso que chama COEP, onde ele vai falar, entre outras coisas, assim, olha, eu tenho condições e eu autorizo que você faça a pesquisa aqui. Aí o CEP pode falar, bom, ele fala em nome da instituição e o responsável da instituição falou ok, e ele vai fazer em tal hospital e tal hospital falou ok, tá bom? O projeto completo, que tem que ser idêntico à plataforma no Brasil, isso é uma coisa que sempre dá pendência, porque você escreve o projeto, não, eu fiz o projeto que eu mandei para a pós-graduação. Eu volto a dizer, esse projeto vai ser lido
com detalhes. Então, não adianta só anexar, ele vai ser lido. E aí vai na plataforma Brasil, está dizendo diferente. Eu não posso ter informações que não sejam idênticas, porque amanhã, em algum problema, nós vamos falar, foi aprovado, mas foi aprovado qual? Aquele que está anexado ou aquele que foi o resumo que está na plataforma no Brasil, tá bom? Os termos de anuência institucionais, quando houver, quando eu vou fazer em locais externos, quando ele é feito, por exemplo, no Hospital São Paulo, o termo de anuência já está na autorização para ser feito, tá bom? E, obviamente, o termo de consentimento livre esclarecido, suas variações, tá bom? Vamos falar da primeira parte, né? Então, isso aqui que eu estou colocando para vocês, todas essas perguntas estão na plataforma Brasil. Então, quando alguém vai preencher a plataforma Brasil, vocês têm que entender uma coisa. Quando diz assim, o campo é obrigatório, não quer dizer que você pode pôr 1, 2, 3. Ele vai ser lido. Então, o primeiro campo é o desenho. Muito frequentemente faz-se um copy-paste do resumo. Aí eu não vou entender o que está acontecendo. O desenho é muito simples, eu quero saber qual é o projeto. É prospectivo? É retrospectivo? É transversal? É para diagnóstico? É para tratamento? É um clinical trial? O que que é? Esse é o desenho que o relator precisa saber. Um resumo, eu sempre aconselho que façam um resumo estruturado. Fica muito melhor e é muito mais fácil do relator ler. A introdução, que, como no método científico, ela vai explicar para o relator o porquê que essa pesquisa vale a pena ser feita. É o primeiro ponto que eu falei que o CEP precisa saber. Por que que eu preciso fazer essa pesquisa? Então, a introdução é importante. Não adianta escrever 4 páginas com milhões de referências se ali não estiver falando assim, olha, no entanto, isso eu preciso saber. A ciência precisa saber disso e, portanto, eu proponho essa pesquisa. A hipótese, eu acho que é o ponto nevrálgico dos alunos de pós-graduação. O Rubinho fala uma coisa que eu acho que ele tem razão. A pós-graduação no Brasil cada vez se ensina menos, né? Ou seja, o pós-graduando, qual é o papel do pós-graduando? Publicar 4 trabalhos. E com isso a gente perde muito da chance de aprender ciência. Por isso que eu sempre falo que é uma coisa que dói no coração é a gente ver um doutorando nosso, um doutorado nosso, começar a assinar PhD. Porque se você conversar com um PhD, o PhD sabe o que é ciência. E nós, de uma maneira geral, não temos essa profundidade num doutorado clínico, tá? Então, a hipótese, para mim, é o ponto nevrálgico. Eu vou dizer para vocês que 70% dos projetos que eu recebo, a hipótese está errada. E a hipótese é a base do método científico. Aí nós vamos discutir mais para frente o que é a hipótese. Objetivo primário, objetivo secundário. A pessoa que for preencher, ela tem que ter tudo isso, porque isso tudo vai ser perguntado. Então, não adianta abrir e começar a escrever ao correr da letra, que vai estar errado. Você precisa saber isso antes, tá bom? A metodologia proposta, propriamente dita, critérios de inclusão, critérios de exclusão, os riscos, os benefícios, a metodologia de análise de dados, análise estatística e o desfecho primário. Isso é que é perguntado, tá bom? Isso vai ter que ser preenchido. Então, a gente precisa saber antes. Não adianta inventar na hora. Desenho do estudo, você pode pôr da maneira que você quiser. Se você quiser botar um desenho pronto, né, falando assim, olha, é um estudo de caso controle. Ou se eu quiser falar, é um estudo analítico, prospectivo, concomitante, que tem como objetivo o diagnóstico, tudo bem também. Eu estou dando qual é o desenho do meu estudo. Vocês sabem que alguns estudos têm um desenho fixo. Então, eu posso dar o nome da minha primeira coluna aqui, tá certo? Ou não. Eu não vou usar o nome da minha coluna, mas eu vou falar, olha, é assim que é o meu estudo. Isso é o desenho, tá bom? E eu tenho certeza que nesse curso já foi aprovado. Vou falar um pouquinho do método científico, do que interessa para o CEP, tá? Como eu falei, a introdução, uh, hipótese, objetivo, desfecho, só tirar aqui, e a metodologia, tá bom? A introdução. A pergunta que o Comitê de Ética quer saber é o seguinte: o conhecimento científico atual justifica o projeto que você está propondo? Então, ela é importante. Essa é a pergunta que ele tem que responder. Olha, sabe-se isso? Eu quero saber isso. A hipótese, calcanhar de Aquiles. A hipótese não é o objetivo. A minha hipótese é que o tratamento X vai ser bom. Isso não é uma hipótese. Isso é um objetivo. A minha hipótese é de que a droga A é melhor do que a droga B. Isso não é hipótese, tá?
Então, nós vamos ver o que é uma hipótese. A hipótese não tem interrogação. A minha hipótese é eu quero saber qual que é o melhor exame para retina. Isso não é uma hipótese. Uma hipótese é uma afirmação, tá bom? A hipótese é a base do método científico, né? Então, idealmente, a gente apresenta a hipótese nula. E eu vou explicar por quê rapidinho, eu tenho certeza que isso também já foi abordado. A hipótese nula é a hipótese que a gente vai negar. Como é que funciona, né? A gente tem que provar que a minha hipótese está errada. Eu assumo que os dois tratamentos, as duas drogas, os dois exames são iguais, e eu vou provar que essa hipótese está errada. Isso é a hipótese nula. Para isso, eu vou usar o método científico. E a estatística, eventualmente, né? Não é o P que vai determinar se aquela hipótese nula está errada ou está certa, tá bom? Então, por exemplo de hipóteses nulas, né? A cirurgia de catarata laser não é diferente da faca tradicional. Se eu achar uma diferença, eu consigo negar minha hipótese. A LIO X apresenta resultados iguais a da LIO Y. Se a LIO Y apresentou resultados diferentes da LIO X e eu conseguir comprovar isso pelo método científico, a minha hipótese nula está negada. Os resultados dos SMILES são iguais aos do PRK. Se a minha pesquisa mostrar que não são, a hipótese está negada. Ou o antibiótico intracameral não influencia na prevenção de infecções. Então, essa é a hipótese. Tá? Isso não é objetivo, isso é uma hipótese. Não tem interrogação, não tem nada. Detecção da diferença. Se eu detectei uma diferença, eu nego a hipótese. Se eu não detectei, não quer dizer que eu falo que eles são iguais. Eu apenas não nego a hipótese nula. E aí vem exatamente, ó, eu não detectei a diferença entre ali o X e Y. Não significa que elas sejam iguais. Significa que nós não conseguimos, neste estudo, especialmente com esse tamanho de estudo, negar a hipótese nula delas serem iguais. Isso não quer dizer que elas sejam não significa que elas sejam iguais, tá bom? Eu não neguei, mas eu não afirmo que elas são. Então lembre disso, a ciência evolui negando hipóteses. A gente tem que pensar qual é a hipótese de um estudo antes de começar um estudo. A gente não prova uma hipótese, a gente nega uma hipótese nula. É isso que a ciência faz, sempre. É a estatística, principalmente. O objetivo, com base nessa hipótese, apresentar o que eu quero com os resultados que eu vou obter. Então, o meu objetivo é mostrar que o antibiótico tem uma eficácia na prevenção de infecção. E o desfecho, que também as pessoas não entendem. Assim, não é incomum eu pegar de professores de pós-graduação e falar assim, o desfecho eu espero que a gente consiga reprovar A, B ou C. Não é isso. Desfecho é o que eu medi. Né? Eu vou medir. Como é que eu vou medir se a hipótese nula do antibiótico ela é verdadeira ou não é verdadeira? Eu vou medir o número de infecções. Então, o desfecho é número de infecções. Mas o quanto que eu vou aceitar para falar que é maior? Um aumento de 2 vezes no número de infecções vai ser considerado positivo. Isso é um desfecho. E a metodologia é a metodologia tão específica e tão detalhada quanto a da sua tese de doutorado. Porque ela vai ser avaliada. Por quê? Se a metodologia não puder gerar resultados, esse estudo é, por definição, antiético. Porque eu estou usando uma metodologia inadequada, eu vou fazer todo esse resto, vou gastar um dinheiro danado, vou expor participantes e não vou conseguir concluir nada. Então, os relatores do CEP, ou o CEP, de uma maneira geral, está olhando para isso. Tá? Então, explicar como que as ferramentas são utilizadas e quais são uma metodologia normal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual que é o problema? Infecção. E eu ponho isso na introdução. Qual que é a hipótese? O antibiótico intraoperatório não interfere nesse problema. Qual que é o objetivo? Avaliar o efeito do antibiótico intraoperatório. Qual que é o desfecho? O número de infecções. Então, é simples assim, mas eu preciso estratificar essa estrutura antes de fazer o meu projeto. Isso cabe ao orientador e ao pesquisador, antes de fazer, antes de submeter ao CEP. Tá? Então, vamos lá. Riscos, né? Continuando nas coisas mais comuns de não darem certo. A primeira é eu ter o método científico adequado. Então, não existe pesquisa sem risco. Eu acho essa afirmação um pouco pesada demais, mas eu acho que a gente pode tomá-la como verdade. Eu acho que talvez existam, mas é muito raro. Os riscos podem ser mínimos, mas não precisa enfatizar isso ao comitê. Não precisa falar assim, risco. Não, os riscos vão ser mínimos, não vai acontecer nada.
O comitê sabe, só fala qual é o risco. O seu papel ali é descrever. O risco é o paciente bater a cabeça na lâmpada de ferro. Só. Quem estiver analisando vai saber, não, isso é um risco mínimo. Tá? E muito menos aos participantes. No banheiro TCLE, olha, o risco desse estudo é mínimo, não se preocupe, eu vou tomar todos os cuidados possíveis. Cabe às partes, no caso do comitê de ética, representando os mais fracos, e aos participantes avaliar a magnitude dos riscos. Não cabe ao pesquisador falar se o risco é alto ou baixo. Ele pode, sim, usar a literatura para falar qual é a chance de ter tal ou tal risco. Então, olha, esse é um risco de pouca frequência ou de muita frequência. E não confunda cuidado com risco. Os riscos, não tem risco nenhum porque eu vou tomar todo o cuidado possível. Isso eu estou falando para vocês, é coisas que eu vejo no dia a dia. Tá? E do dia a dia, projetos assinados por professores de pós-graduação. Quem assina lá no, no, na plataforma Brasil são professores de pós-graduação. Então, lembrem disso. Dá um exemplo para vocês. Né? A injeção intraocular pode levar a infecção. Isso é um risco. Mas aí é o problema. É muito raro. Não precisa. A infecção é o risco. E os pesquisadores tomarão cuidados. É óbvio que vai tomar cuidado. Isso não precisa falar. Porque se você não for tomar cuidado, você vai ser processado civilmente. Benefícios. Também é muito comum o pesquisador falar, não tem benefício nenhum. Um benefício indireto, que não é para o participante, é válido. Então, eu posso falar assim, qual é o benefício? A melhora no entendimento das infecções oculares. Entendeu? Eu não tô, o benefício, às vezes, pensar o benefício é que o paciente vai ser operado mais rápido. Não pode. Se puser isso, ele vai ser negado, porque você não pode tratar diferentemente o participante, porque você está induzindo o participante a participar da pesquisa. Tá certo? Vamos em frente. Metodologia para análise de dados. Randomized Clinical Trials. Obrigatoriamente tem que apresentar o cálculo da amostra. Os outros estudos é ideal que apresente, mas alguns não tem nem como apresentar. Tá? Os métodos estatísticos e o porquê que você vai usar tais métodos estatísticos tem que constar aí. Entendeu? Eu volto a dizer, imaginem como a sua banca de doutorado avaliando isso, tá bom? Continuando, agora eu vou falar do TCLE. Eu não sei como é que está meu tempo, eu perdi aqui o negócio, mas acho que deve estar bom. É importante entender isso. No Brasil, a única e justificativa para a isenção do termo de consentimento é a anonimização de dados. Isso não mudou com a lei e não vai mudar com a lei. Ou seja, pede a dispensa terceira, qual a justificativa? Vai dar muito trabalho. São 1.000 pacientes. Eu não tenho mais contato com os pacientes. Não pode. Isso não é justificativa para a isenção do termo de consentimento. Tá bom? Mais uma vez, essa é a única justificativa. Existe uma outra que eu não pus aí de propósito. É a impossibilidade. Por exemplo, eu vou fazer um levantamento de pacientes que tinham câncer há 50 anos atrás. Você não tem como conseguir o TCLE. Então, essa é a justificativa. É impossível eu conseguir. Mas impossível não quer dizer que você não tem contato com o paciente. Se você não tem contato com o paciente, é uma pena, mas eu não posso isentar. Tá bom? E isso não mudou com a lei, tá bom? Pela terceira vez está aí. Aí, no Brasil, eu sempre insisto no Brasil, porque o Brasil não é igual ao resto dos mundos, dos restos dos países. O resto dos mundos é bom. No Brasil, a anonimização não pode ser feita pelos pesquisadores. Esse é o entendimento hoje. Isso pode mudar. Ou seja, isso inviabiliza muitos trabalhos. Mas não é o CEP que cria a lei. As leis são seguidas. Ou seja, existem resoluções para tudo isso que vocês estão falando, que eu estou falando para vocês. Eu não vou ficar mostrando. Então, infelizmente, ou felizmente, eu não posso anonimizar os dados. Um terceiro precisa anonimizar os dados para eu pedir a isenção do termo de consentimento, mesmo em estudos retrospectivos. Tá? Então, estudos retrospectivos, não intervencionistas, com grande número de participantes, etc., não são justificativas para isenção. Não perca tempo, porque vai mandar e vai voltar. E aí já atrasou mais 45 dias a aprovação. Tá certo? Então, lembrem disso. Não, é porque é um estudo retrospectivo e eu só vou ver o prontuário. Eu dou 58 resoluções falando que você não pode fazer isso. Tá bom? Então, lembrem disso. É a única coisa. Os dados estão anonimizados? Estão. Quem anonimizou? Foi um terceiro? Foi.
Como foi feita essa anonimização? Foi adequada? Tudo bem. Pode ser que o CEP delibere. Se o CEP sentir na sua plenária que isso foi má-fé, ou seja, o estudo, na verdade, foi feito prospectivamente sem o termo de consentimento, o CEP pode simplesmente não aprovar a dispensa e vai ter que jogar fora do trabalho. Mais de uma vez, isso teve que acontecer, tá bom? Cobrança de participantes de pesquisa é sempre um problema. Por quê? Isso também, de novo, é no Brasil. Eu não estou aqui para... Se eu tivesse que escrever a lei, eu talvez escrevesse diferente, mas, infelizmente, não é o meu papel. No Brasil, não se pode cobrar procedimentos relacionados ao projeto de pesquisa. Ponto. Isso inviabiliza qualquer estudo prospectivo feito em instituições privadas sem apoio financeiro externo. Por quê? Se eu for operar catarata prospectivamente e vou testar lente A ou lente B, o paciente não pode pagar por essa cirurgia. Ah, mas o meu paciente não paga, quem paga é o convênio também não pode pagar. Tá? Então, esse é um problema sério. É um problema muitas vezes insolúvel. E, de novo, o Comitê de Ética não está para criar a lei e nem para proteger a produção científica da universidade, está para proteger o participante. Tá bom? Então, vamos lá. Por que não pode cobrar? Isso não é específico na Resolução 466 e não está específico na lei. Mas tem vários pontos, eu vou pular aqui, mas assim, a participação deve ser de forma gratuita. Em outra parte da Resolução 466, que é a nossa Bíblia até hoje, na qual a lei foi baseada, né? Tem que assegurar a todos os participantes o acesso gratuito, isso mudou na lei atualmente, e que no TCLE tem que estar escrito como serão cobertas as despesas. Se eu vou cobrir as despesas, obviamente não pode ter um pagamento, tá bom? Tendências mais frequentes, isso vem daquele manual que eu mostrei para vocês. Uso de linguagem inacessível, tradução, quando é o caso, de forma inapropriada, o TCLE na forma de declaração. O TCLE é um convite. Não é eu declaro que eu autorizei, não. Você está sendo convidado a participar. Você pode aceitar o convite ou não aceitar o convite. Omitir informações acerca de ressarcimento. Eu vou depois mostrar como que isso tem que ser resolvido. Condicionar a assistência à comprovação do nexo. O que quer dizer isso? É muito comum assim. Qualquer problema que você tiver, se for comprovadamente associado à pesquisa, você terá assistência. Não, você vai ter assistência imediata. Depois cabe ao pesquisador avaliar se foi por causa da pesquisa ou não, tá bom? Omitir informações acerca de acesso, porque todo paciente, todo participante tem direito às informações que a pesquisa gerou. Omitir a descrição dos benefícios e riscos das pesquisas. Isso é muito comum, é o que eu falei já para vocês. Supervalorizar os benefícios e subestimar os riscos. Isso é muito comum. Esse não tem esse comentário. Eu posso falar de conhecimento. O setor de pesquisa clínica do nosso departamento é excelente. A Lucy vive reclamando que demora muito, mas todos os projetos que eu tive acesso, que vieram do nosso departamento, eles estavam lisos, ou seja, foi uma bobagem ou outra, normalmente uma tradução, uma coisa assim. Tá? Não explicar os métodos terapêuticos alternativos. O paciente ou o participante tem que saber, se eu não participar da pesquisa, é isso que vai acontecer com você, ou seja, não descrever os mecanismos de como vai ser anonimizado, né? A anonimização cada vez mais importante por causa da LGPD, e não explicar que ele pode recusar. Olha, se você recusar, não vai mudar nada na sua vida, você não vai demorar mais para ser operado. Tá? E omitir a liberdade de retirar de conhecimento. Todo participante pode desistir da pesquisa a hora que ele quiser. E na hora que ele desistir, se a pesquisa ainda não foi publicada, os dados dele têm que ser retirados da pesquisa. Se a pesquisa é anonimizada, o pesquisador vai ter que falar, olha, é impossível eu retirar os dados porque eu não sei quem é ele. Tá bom? Não informar os meios de contato, também isso às vezes acontece, é bobagem. E informações adicionais do campo de assinatura, omitir informações acerca do direito de ter uma via do TCLE. Vamos ver como é que a gente resolve isso, rapidamente. Aqui. Então, o que fazer? TCLE é um documento conciso de linguagem fácil e na forma de convite. Segundo, sempre colocar no título termo de consentimento livre e esclarecido. Não é autorização para, é termo de consentimento livre e esclarecido. Assegurar de forma clara e afirmativa
o ressarcimento de todos os gastos que o participante e seus acompanhantes terão. Tá? Assegurar de forma clara e afirmativa que o participante de pesquisa receberá assistência integral e imediata, de forma gratuita, pelo tempo que for necessário em caso de danos decorrentes da pesquisa. Assegurar de forma clara e afirmativa que o participante tem o direito de indenização nos casos decorrentes do estudo. Tá? De forma clara e objetiva os potenciais benefícios da pesquisa sem supervalorizá-los. Caso o estudo não antecipe nenhum benefício ou qualquer benefício, essa informação também deve estar no TSLE. Você não vai ganhar nada, no entanto, nós vamos fazer isso e isso. Os potenciais riscos devem estar descritos, sem subestimá-los. Explicar as providências e as cautelas que serão adotadas para evitar ou diminuir os riscos. Lembrem o que eu falei. Isso é obrigação. Isso não... Assim, não tem risco porque eu vou ter cuidado. Não, tem risco, mesmo você tendo cuidado, tá bom? Descrever de forma clara os métodos alternativos de tratamento ao participante da pesquisa e, se não houver métodos, deixar isso também claro. TCLI tem que ser explícito com relação à confidencialidade e anonimização, assegurando que os dados são confidenciais e serão encaminhados ao patrocinador do terceiro após a devida anonimização. Ou seja, você não pode mandar o nome para o patrocinador. O prontuário médico poderá ser consultado, isso tem que estar claro, tá bom? Tem que estar expressamente no TSLE. Deve explicar como vai ser o mecanismo utilizado para garantir a confidencialidade, que é o que eu falo desde o começo, e a anonimização. Assegurar de forma clara e afirmativa que o indivíduo tem plena liberdade de se recusar a participar do estudo e que essa decisão não vai ter nenhuma penalização por parte dos pesquisadores. E lembrar que nos campos de assinatura, isso mudou com o passar do tempo, não coloca nada além do nome e da data. Não precisa de mais informações que aumenta o risco do paciente, tá? Eu vou falar para vocês alguns documentos que vocês têm que conhecer, tá? A Resolução 466 e a Resolução 510 estão sendo substituídas pela lei. Mas eu volto a dizer, não há grandes diferenças. A Resolução 466 é a base para pesquisa envolvendo seres humanos. A Resolução 510 tem especificidades para pesquisa na área de ciências sociais humanas, tá bom? A resolução do Conselho Universitário, ela dá as diretrizes sobre a pesquisa na Unifesp. E é importante que vocês conheçam isso. E agora, como disse a Cris, para o próximo curso, a gente tem que conhecer a Lei 14.874, que entrou em vigor no mês passado, nesse mês, tá? Apesar dela já ter entrado em vigor, como várias regulamentações não foram feitas, ela não consegue ser aplicada, mas ela está em vigor. Então, em teoria, ela pode ser utilizada para um processo civil contra um pesquisador ou uma instituição. Vai ser muito difícil enquanto ela não for regulamentada, mas em teoria ela pode ser usada. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma ideia geral e eu estou sempre à disposição.